A mensagem que o Senhor colocou no meu coração, né? Ela vem ao encontro ao momento em que estamos vivendo, né? O cenário que estamos vivendo. E o Senhor vai trazer aqui uma palavra de conforto e uma palavra de encorajamento para nós nessa noite, amém? Os dias não são tão fáceis, os dias são maus, mas o Senhor reservou esse dia como se fosse uma forma de nos vitaminar nessa noite. Nós vamos aprender um pouco. Eu estou diante de irmãos inteligentes aqui nessa noite, amém? Nós estamos aqui e nós temos um intelecto e ele vai funcionar nessa noite, ele vai trabalhar, amém? E nós vamos aprender algumas coisas até sobre história no início, na introdução da mensagem, e depois nós vamos entender aquilo que o Senhor quer ao nosso coração, amém? Quero que você vire para o irmão que está do seu lado e fale assim: a crise é minha amiga. Não, tem que falar acreditando, irmão. Fala assim: a crise é minha amiga. A crise passou lá na tua casa esses dias? Misericórdia, né? A gente não precisa, deixa aquele amigo distante, né, irmãos? É amigo, mas é amigo distante. Mas a gente vai entender hoje que a crise é a nossa amiga. A crise é a oportunidade do Senhor ser glorificado em nossas vidas, amém? Amém. Queridos, em 1929, né, quase um século atrás, aconteceu uma crise no mundo. Alguém conhece a história da crise de 29? A crise de 29 foi algo que marcou, né? Foi conhecida também como a Grande Depressão. Foi um período na economia mundial, principalmente na economia dos Estados Unidos, que marcou época, porque durante essa Grande Depressão, tempos como esses nunca tinham sido vistos, pelo menos para a sociedade moderna. Hoje nós vamos aprender que crises vêm e vão, mas a palavra do Senhor permanece, amém? Queria que você abrisse sua Bíblia num texto já um pouco conhecido, mas eu quero reforçar. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 1. Eu sinceramente não sei se Eclesiastes é verso também. É verso também, pastor? Não, é capítulo, né? Então, Eclesiastes, capítulo 1. Então é fácil, é bem pertinho do meio da Bíblia. Eu espero você abrir e dizer assim: eu achei, Diego. Eclesiastes, no capítulo 1, no versículo 9 e 10. Eu achou? Amém. Então, eu achou, né? Eclesiastes 1, 9, versículo 9, versículo 10. Dá uma olhadinha para o lado e vê se tem alguém sem Bíblia e fala assim: Eclesiastes, tá, irmão? Quem não tem Bíblia, você vai e compartilha sua Bíblia agora, amém? Eclesiastes 1, 9 e 10. Agora eu quero saber se todo mundo achou. Está emprestando a Bíblia? Eu não escutei muitos eu achei Diego, hein? Ah, então agora eu que estou atrasado, viu? Que legal, estou esperando vocês aqui. Bem no meio da Bíblia, né, João? Eu anotei aqui no esboço, mas eu quero abrir por causa da versão, tá, irmãos? Você pode aplicar misericórdia na minha vida, porque eu estou demorando? Pô, que bom, hein? Meu Deus, é difícil aqui, irmãos. Pois é. Está cheio de marcação aqui. Amém. Aqui nós vamos navegar na Bíblia hoje. Então vamos lá. Viu? A versão é diferente. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Amém, queridos? Amém. O pregador, o Eclesiastes, Salomão, está falando que não há nada novo debaixo do céu. E essa palavra pode ser um pouco conturbada, porque a pessoa fala assim: não, mas tem coisa nova sim, né? Tem muita coisa nova.
eu estou vendo iPhone, eu estou vendo iPad, eu estou vendo Facebook, muita coisa nova, mas a palavra de Deus mente, irmãos? Não, né? Então, quando o pregador, o Eclesiastes, está falando isso, ele quer dizer que a essência das coisas acaba se repetindo. Amém? Não tinha um iPhone lá na época de Abraão, na época de José, mas havia uma forma de comunicação, não havia? Não tinha lá os seus pombos correios, sinal de fumaça, tambor, existia, né? É que nós damos ênfase porque está presente no nosso tempo. Mas nós começamos falando de crise, e eu falei da crise de 29, né? E eu quero iniciar a falar um pouco sobre essas crises que se passaram. O pregador vem falando que as coisas se repetem, as coisas acabam repetindo, e nós vamos identificar algumas coisas em algumas crises que a sociedade, que a humanidade passou. A crise de 29, ela aconteceu depois da Primeira Guerra, né? Após a Primeira Guerra, o povo americano começou a modificar a sua postura, porque Estados Unidos saindo vitorioso, aconteceu de que houve uma injeção de dinheiro naquele país, e nos anos 20, logo após a Primeira Guerra, o modo de vida americano ficou famoso, o jeito americano de se viver ficou famoso, e foi uma década de festa. Foi uma década de que o povo estava gastando bastante dinheiro, era comum e se tornou notório a ascensão do cinema, do povo em boates, e os anos 20 acabaram de ser conhecidos como os loucos anos 20. Agora, olhando esses anos pelo olhar espiritual, nós percebemos que o povo nesses anos 20 acabou se distanciando um pouco das doutrinas bíblicas, acabou um pouco se distanciando da pessoa de Jesus e dos seus ensinamentos, e culminou no final desses anos que, como faltava o domínio próprio para a população por causa desse estilo de vida, as pessoas compravam, sem um pouco de critério, e faltando controle e domínio próprio, começou a acontecer na economia daquele país que o povo começou a investir em ações, em um monte de empresa, e chegou no final, as ações começaram a, de repente, perder o seu valor, e culminou em outubro de 1929 a quebra da Bolsa de Nova York. Inicia-se ali esse período de crise tão grande, em que, quebrando-se as empresas, se não tem empresa, tem como trabalhar? Não tem. Quebrou a empresa, não tinha emprego, cresceu a miséria, cresceu a dificuldade no meio do povo. Isso é um retrato de uma crise. A crise de 29 aconteceu assim. Em 2008, tem pouco tempo, né? Aconteceu algo parecido, mas menos intenso nos Estados Unidos. Após os ataques de 11 de setembro, lembra do ataque de 11 de setembro? Os ataques às Torres Gêmeas, os Estados Unidos começou a intensificar o seu contra-ataque nas guerras do Afeganistão e do Iraque. Com isso, gastou muito dinheiro. Como estava gastando muito dinheiro com guerra, a Inglaterra e a China precisou intervir na política interna dos Estados Unidos, injetando dinheiro. E esse dinheiro, o que o povo americano fez? Vamos comprar casas. E começou a comprar casas e gerou o que foi chamado da bolha imobiliária. Está parecido com alguma coisa que nós temos visto no Brasil?
Nos últimos anos você viu o quanto de programas do governo para a compra de imóveis? Você viu o governo gastando com benefícios sociais? As coisas se repetem. As coisas foram parecidas em 1929, foram parecidas agora em 2008, estão sendo parecidas agora também, né? Não parece que o governo está acabando o dinheiro do governo? Parece que o dinheiro que o governo estava empregando em algumas coisas está acabando. Vocês conseguem notar a semelhança dos panoramas? Salomão estava certo, né? Quando ele diz que as coisas se repetem. O nosso governo talvez não teve uma visão de futuro e não planejou as coisas. Não investiu em infraestrutura, não investiu em educação, não investiu em saúde pública, em segurança, ou se investiu, investiu pouco, ou acabou tendo uma mentalidade de tapa-buracos. Isso é bem comum, nós estamos percebendo isso. Nós estamos ouvindo esses rumores de crise. Amém? Mas vocês não estão entendendo como é que isso pode animar vocês, né? Porque eu falei que a palavra do Senhor seria uma palavra de encorajamento, correto? Amém. Mas, querido, eu quero te convidar a entender que, assim como em 29, em 2008 e agora em 2015 e 2016, houve e houveram crises, à frente também vão ter crises. Nos tempos bíblicos também existiram crises. Porém, o Senhor é imutável e Ele faz os seus servos passar pelas crises. E nessa noite nós vamos aprender com um personagem bíblico como passar pela crise e aprender que a crise pode se tornar nossa amiga. Amém? Então, queridos, nós falamos que todo esse contexto, né, de crise, ele culmina nesses tempos ruins. E como viver num tempo ruim? Como ter alegria num tempo ruim? Como chegar a um panorama tão difícil tendo alegria? Quando nos falta a circunstância favorável, quando nos falta o sorriso no rosto em ver as coisas dando certo, nós temos uma força motriz que o mundo não tem. Nós, os filhos de Deus, temos um dom gratuito, eu disse um dom gratuito vindo da parte de Deus. Esse dom gratuito, essa força motriz, esse combustível se chama fé. Essa fé, ela nos liga ao Espírito de Deus e nos faz crer no incrível, acreditar no inacreditável e ter a certeza de que a boa mão do Senhor está sobre nós. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 41. Pode abrir no capítulo 37. É onde inicia a história desse personagem. Esse personagem, ele me ensinou muito e quer ensinar para você nessa noite que para você vencer crises enormes e para o país vencer crises enormes, o país precisa contar com pessoas que venceram pequenas crises. O nome do nosso personagem é José do Egito. A partir do capítulo 37 de Gênesis até o 50, principalmente, conta a história desse personagem. José era um homem querido por seu pai. Ele participava de uma família grande. E José
participando dessa família grande, tinha muitos irmãos. E um certo dia, José recebeu um presente de seu pai. Esse presente era uma túnica, diga, túnica. Essa túnica não somente o embelezava, como era um ícone do amor do seu pai por ele, e também o identificava. Então essa túnica se fazia presente e estava ali identificando a José. E eu disse que José era querido por seu pai, amém? Só que José era um homem que tinha esse combustível. José tinha fé. E José não somente era querido pelo seu pai, mas era querido também por Deus. A fé que José tinha o credenciava perante Deus. E o grande amor de Deus por José o deu um presente, deu um dom. E de repente um dia José, ao dormir, sonha. O dom que Deus deu para José era essa questão do sonho e da interpretação de sonhos. E de repente José, ao sonhar, vê lá os 11 feixes. Você conhece a história. E aquele sonho de José fez com que ele levantasse até do seu próprio pai uma questão de competitividade, porque o sonho de José dizia que ele seria maior do que seus irmãos e maior até do que seu pai. E esse sonhador atraiu para si essa competição. Só que tinham 11 contra ele. A primeira coisa que a gente aprende num período de crise e numa crise é que geralmente numa crise você tem vários adversários. Se você vai passar por um concurso público, tem alguns candidatos por vaga. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, você pode até acreditar que não tem ninguém competindo com você, mas talvez um dia antes alguém foi entrevistado e alguém no dia seguinte vai ser entrevistado. Se você quer iniciar um novo negócio, você vai ter um adversário. Faz parte do momento estressante você ter adversários. Tudo na vida você vai ter alguém que está fazendo parecido com você. E José tinha os seus concorrentes, digamos assim, pelo menos na atenção de seu pai. Só que essa concorrência levou José a uma crise, a um momento ruim, um momento de angústia, como talvez as pessoas na crise de 29 passaram, as pessoas em 2008 passaram, e como alguns de nós podem estar passando hoje. Em um dado momento, José é jogado pelos seus irmãos numa cisterna, e ele enfrenta a primeira crise. Irmãos, você tem o seio da sua família. Imagine as 11 mãos de seus irmãos te empurrando numa cisterna. As cisternas do mundo antigo poderiam ter até 7 metros de altura, queridos. Ele foi jogado num poço. Ele foi jogado num local úmido, fétido, onde talvez poderia estar sendo armazenado lixo. A Bíblia não conta se ele sofreu alguma fratura, nem conta exatamente o tamanho da cisterna, mas nós sabemos que é um local bem fundo. Provavelmente ele se machucou. Você consegue imaginar os pensamentos de José naquele momento? A angústia que ele poderia estar sentindo. Peraí, o que está acontecendo? Eu estava ontem comendo com esses caras. Os caras me jogaram numa cisterna. No momento da crise, a cor da túnica de José fez algum sentido? Não. No momento da crise, participar de uma família grande não fez sentido. E a crise de José parecia não ter fim, porque eles tiram da cisterna.
E talvez, querido, o que é ruim no momento da crise é que às vezes você tem uma pontada de esperança quando você é tirado de uma cisterna. Só que José é tirado da cisterna e quase no mesmo momento ele é vendido como escravo. Lembra que eu falei que José era querido pelo pai? Estudiosos dizem que talvez José não era o filho que fazia os trabalhos braçais da casa, porque geralmente isso é feito pelo primeiro filho. O primeiro filho é o mais robusto, é o homem da casa que vai suceder o pai. Então esse rapaz, na sua adolescência, foi apresentado forçadamente ao trabalho escravo. E José é apresentado à sua segunda crise, talvez pior do que a primeira. E nesse momento de crise, começa a se desenhar quem era o verdadeiro José e por que ele era amado por Deus. José, mesmo que no trabalho escravo, mesmo que sendo escravo em outra nação, em outro local, com toda a opressão da escravatura, começa a trabalhar diligentemente, trabalhar com afinco, trabalhar como se fosse ao Senhor, porque quando se trabalha observando-se o trabalho que é feito pelas suas mãos e você não trabalha para o Senhor, você acaba achando que todo trabalho é escravo. Não, fala sério, trabalhar para esse salário? Será que alguém já ouviu essa frase? Não vale a pena, cara. Não vale a pena trabalhar lá. Quando se trabalha para o Senhor e tem-se uma mentalidade e tem a fé dentro de si, entende-se que crises são momentâneas. E quando se trabalha para o Senhor, você está semeando. E José tinha essa mentalidade. Ele trabalhou tão bem que em dado momento alguém o compra e fala: olha, esse cara trabalha direito. E ele é levado para a casa de Potifar. E aí, lembra daquela pontinha de esperança que ele teve quando foi retirado da cisterna? Parece que ela volta agora. E parece que ela dura um pouquinho, porque ele começa a trabalhar na casa de Potifar, ele começa a trabalhar, e ele vai recebendo reconhecimento de volta, e ele não tem mais a velha túnica que o pai deu, mas de repente parece que ele está recebendo algum tipo de reconhecimento. E olha que legal, José chega ao nível de ser o cara que cuida dos outros escravos, e ser o cara que cuida da casa de Potifar. Tem um reconhecimento aí, não tem? Olha que interessante. Parece que finalmente ele está saindo da crise. Só que José passa mais uma vez por uma crise. Por cuidar tão bem da casa de Potifar, por cuidar tão bem e ser um administrador das coisas de Potifar, parece que a mulher de Potifar quis ser administrada também. Em determinado momento, essa mulher tenta. Nós falamos de tentação aqui hoje, glória a Deus, porque José é tentado. Todavia, porém, contudo, entretanto, ele se recusa, ele renuncia àquela tentação. E aí você tenta entender um pouco de justiça nesse momento. O cara foi tentado e recusou, mas não adiantou nada. Naquele momento, pelo menos pareceu que não adiantou nada, porque José é apresentado a mais uma crise. Esse cara que era escravo é acusado pela filha, pela mulher
de Potifar. Potifar era um cara que era reconhecido, era um cara influente no governo. E José foi acusado de tentativa de estupro. Eu acho que até no nosso tempo é fácil de entender o como é duro e como é feio e como é forte essa acusação. E José é encarcerado com essa acusação. E pior, como ele fez isso com a mulher de um general, com a mulher de um principal da sociedade, ele acaba tendo sobre si a alcunha de traidor também. E ele é jogado em um outro lugar pior do que a cisterna. Ele é jogado numa prisão. O historiador Flávio Joséfo diz que talvez nessa prisão era numa masmorra, porque ele estava preso com o padeiro-chefe e com o copeiro-chefe. Então, assim, hoje nos Estados Unidos existe uma prisão para traidores e para terroristas, ela se chama Guantánamo. Há quem diga que lá ocorrem as piores torturas. Há quem diga que as pessoas ficam sem ver a luz do sol durante muito tempo. O historiador Flávio Joséfo diz que essa prisão de José era bem parecida com isso. Era lar de escorpiões, lar de víboras, lar. Nessa prisão, há quem diga que as pessoas não poderiam ficar mais de 2 anos, porque sem ver a luz do sol durante 2 anos, a pessoa naquele local úmido acabava pegando tuberculose. Então, esse homem que recusou a tentação de honrar a sua fé, vai parar nesse lugar. Te convido a pensar de novo, a tentar entender e se colocar no lugar dele, imaginar a angústia que seria essa crise. Porém, queridos, o copeiro e o padeiro têm sonhos. E José, que não abandonou a intimidade com Deus, ainda no momento de crise, pôde interpretar os sonhos. E interessante que ele fala assim: olha, eu vou interpretar aqui. E interpreta o sonho de um, interpreta o sonho do outro. E para aquele que saiu, ele fala: quando sair daqui, lembra de mim. Porque, poxa, se Deus está me permitindo revelar, isso aqui vai ser a minha saída da prisão. Sentiram aquela pontinha de esperança de volta? Só que o cara não lembra. O cara esquece. E só se lembra 2 anos depois. Lembra que eu falei da tuberculose? Imagina José talvez com seu corpo físico afetado. Às vezes eu pessoalmente tenho isso. Quando eu estou com dor, eu não estou muito para ver passarinho azul, eu não estou muito para escutar piada, apesar de que piada é sempre bom, né? Mas quando a gente fica com dor, a gente não fica pleno, né? Pulando e cantando uma bela canção. Agora você imagina 2 anos encarcerado no local e talvez com a sua respiração e talvez escarrando sangue. Eu estou conjecturando aqui com vocês e lembrando que aquele cara que saiu podia ter me tirado daqui. Crises internas, irmão. A desconfiança. Talvez ali dentro daquele cárcere ele poderia se fechar e nunca mais voltar a ser o mesmo, só esperar a morte. Porém, acontece que Faraó tem um sonho 2 anos depois, e não conseguindo interpretar o seu sonho, comenta. E aquele que tinha esquecido de José, de repente se lembra:
Caramba, esqueci do cara, velho. Olha, tem um cara que pode. E quando José é chamado à presença de Faraó, ele faz algo muito interessante. Lembra do panorama dele? Doente, talvez desacreditando nas pessoas, porque ele praticamente foi traído. E quando o Faraó pergunta para ele assim: tu podes interpretar? Ele diz: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo pode. Que fé inabalável, irmãos. Eu não. Acho que daí origina-se o que eu diminua e que ele cresça. Não é possível, porque ele fala: não, eu não posso. Em mim não há mérito, mas eu sirvo a um Deus. O pastor Cláudio Duarte fala assim: o que me trouxe até aqui nos caminhos meio estranhos, mas eu sirvo a um Deus que pode, Faraó. E o que é interessante que o final da crise de José, desses períodos de crise, é surpreendente, porque ele é levado de detento, talvez doente. Ele não é só levado a livre. Seria bom já. Não, estou preso aqui, estou quase morrendo. Não, então tu vai ficar livre. Já estava jóia, né, irmãos? Pô. Não, então assim, ó, eu vou te dar, além de você sair, eu vou te fazer livre, eu vou te dar um emprego aqui de volta. Tu vai continuar aí cuidando das coisas. Não, né? Não, eu vou te dar a tua liberdade, vou te colocar de novo agora trabalhando lá com Potifar, vou te restituir teu emprego. Seria bom, né? Mas não. Eu vou agora te dar liberdade e eu vou te dar um cargo público. Não, vou te dar um cargo público não, vou te colocar acima de Potifar. Vou te colocar aqui como um superintendente. Seria bom, né? Só que a exaltação depois da crise foi muito além das expectativas. Ele foi de detento a governador, ao único homem abaixo de Faraó. No capítulo 41, no versículo 37, se eu não me engano, já confio. Diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Olha que interessante isso aqui. Faraó reconheceu de volta. Agora eu quero te levar a uma outra parte da mensagem, porque eu te expliquei, falei um pouco sobre crises, eu falei sobre a crise de 29, eu falei sobre a crise de 2008, eu falei sobre o cenário atual político que estamos passando, eu contei sobre a história de José, mesmo que sucintamente, mas eu falei que essa palavra seria um encorajamento. E eu quero te mostrar o que nós precisamos aprender com José para vencermos não só as pequenas crises que nós vivemos, pequenas traições, pequenas jogadas na cisterna, pequenas injustiças, pequenas competições, pequenos vender-nos como escravos, pequenas injustiças, pequenos esquecimentos. Como aprender com José a ter essa fé inabalável e topar de frente qualquer crise e aprender que a crise, ela pode ser nossa amiga. Amém? Primeiro ponto, queridos, é o seguinte: ele foi reconhecido como sempre, não foi? Esse cara, mesmo em crise, era um cara que se destacava, o cara era escravo e acabou sendo líder dos escravos. Então alguém poderia falar assim para mim: não, mas esse cara tem um coeficiente de liderança. Amém que ele tinha isso.
E isso arrola para ele boas características. Só que Faraó pergunta e aos seus oficiais: acharíamos alguém como este, cheio do Espírito Santo? Então não adianta, queridos, eu falar para você aqui qualquer coisa, porque senão a minha mensagem seria uma mensagem de autoajuda. E para mensagem de autoajuda você tem vários livros de pessoas que vão falar sobre autoajuda melhor do que eu. Mas eu quero enfatizar aqui que em todo o tempo esse homem foi cheio do Espírito Santo. Não sei qual crise você pode estar vivendo na sua vida. Eu não sei qual crise te aguarda. Mas eu rasgo a minha Bíblia se for diferente. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai passar pela crise. E não adianta ser somente cheio do Espírito Santo, porque você pode ser cheio do Espírito Santo e ficar quietinho no seu canto. Mas Faraó reconheceu José como cheio do Espírito Santo. É necessário que você seja reconhecido como cheio do Espírito Santo. É necessário que a sua família reconheça você como cheio do Espírito Santo. É necessário que o seu trabalho, a sua empresa, reconheça que você é cheio do Espírito Santo. É necessário que na sua escola você seja reconhecido como cheio do Espírito Santo. O governo brasileiro, ele não arrola para si. Isso intensifica o cenário político atual, porque o governo brasileiro não tem credibilidade. O nosso governo, como eu disse, é reconhecido pelo imediatismo. Talvez, tomara, oxalá um dia tenhamos um presidente que seja reconhecido pelo Espírito Santo. E a nossa nação possa ser reconhecida por uma nação reconhecida por abrigar a presença do Espírito Santo. Que a nossa igreja em Tamandaré seja reconhecida pela presença do Espírito Santo. Porque não há crise que possa assolar o Monte Santo e o Alto Pinheiro que o Espírito Santo não possa vencer. Não há traficante de drogas que possa se levantar. Não há corrupção na polícia que possa se levantar contra homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. O avivamento vai acontecer quando nós formos cheios do Espírito Santo. E mais à frente, no versículo 47 diz assim: nos 7 anos de fartura, a terra produzia abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito, durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo, ao redor de cada cidade, foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque é além das medidas. A segunda característica que nós aprendemos com José, para fazer com que a crise seja nossa amiga, é que José foi um ótimo administrador. José na fartura soube guardar. Lembra que eu falei que nos anos 20, o povo americano, naquele seu estilo americano de viver, era reconhecido pelo consumismo, não tinha domínio próprio, comprava. O consumismo é evidência da falta do domínio próprio. Ah, Diego, mas eu não sou consumista. Às vezes você não é consumista, mas você não consegue guardar essa língua dentro da boca. Às vezes você não é consumista, mas existe alguma atividade carnal pela qual você não consegue travar. Domínio próprio te faz ser um bom administrador de qualquer coisa. José tinha esse fruto do Espírito, tinha o domínio próprio, e além disso, ele era visionário, ele observava as questões, e depois que Deus deu o sonho e a interpretação, ele foi fiel àquilo que Deus falou. Ele acreditou. Queridos, é um sonho, estamos falando de 14 anos depois. Será que o Senhor te deu um sonho algum tempo atrás
e você não guardou? Será que você não tem sido fiel e permanecido na visão que Deus te deu? É necessário conservarmos aquilo que o Senhor nos dá, e o domínio próprio nos ajuda a administrar essas coisas que o Senhor nos dá. Amém? Às vezes o Senhor deu uma visão para o seu ministério, e por causa da crise, às vezes você está, não, vou deixar de lado, estou tirando a mão do arado. O Senhor quer te convidar hoje a ser fiel, porque a visão dele ainda não mudou. Amém? O terceiro ponto, ele era grato a Deus e dava honra a Deus em todas as coisas. Olha que interessante, a Bíblia fala que durante os 7 anos de fartura, José teve 2 filhos, e o primeiro filho ele chamou de Manassés, e o segundo filho ele chamou de Efraim. E a palavra vem dizendo que tanto no nome de Manassés como no nome de Efraim, Deus era glorificado. Veja comigo aqui, ó. Deixa eu ver o versículo 41, 47. É isso, irmãos? Espera aí. Misericórdia. Não é. Aqui, ó. 52. 51. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E ao segundo lhe disse Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Que é isso? José chamou o seu filho de Efraim porque ele reconhecia que era Deus que tinha feito ele próspero na terra da aflição. Você consegue ver José de mimimi? Não dá, né? Esse cara falou assim: não, eu fui próspero na terra da minha aflição, e eu fui por causa de Deus. Ele centralizou Deus. Se há algo que nós temos que aprender na crise é o seguinte: se nós não centralizarmos Deus, e nós não cremos que por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas, nós não estamos entronizando, nós não estamos mantendo a nossa fé como a de José. O tempo difícil vem, queridos, mas dar honra e glória a Deus é fundamental para estarmos na provisão de Deus, porque o Senhor mantém aqueles que glorificam e honram o seu nome. Amém? O quarto e o quinto, ele era sábio e inteligente. Vocês lembram dos irmãos que jogaram ele na cisterna, depois venderam? Depois desses anos de fartura, começaram 7 anos de fome na terra. Mas lembra ali que eu li que ele, como bom administrador, guardou os cereais? Cereais é bem fácil a gente entender, o alimento não perecível que a gente entende hoje. E o que aconteceu? Ele foi tão bom administrador que ele tinha guardado, e ele não ficou com o pensamento de que só vou guardar. Ele começou a fazer comércio, e um comércio justo, e ele foi reconhecido em todas as terras, inclusive nas terras onde ele havia morado antes. Eu não falei para vocês, mas assim que ele entrou na casa de Potifar, junto com os benefícios de administrar a casa dele, ele ganhou um negócio que hoje eu acho que é parecido com o que eu ganhei. Ele ganhou um curso de idioma, porque José começou a falar o idioma egípcio. E sendo administrador egípcio, todas as terras acabaram conhecendo, porque olha, acabou a minha comida, porque a terra toda passou pela fome. E Faraó falava: mas José tem mantimento, José tem quantidade. E tem mais uma característica de José que nós temos que ter para acabar com crises, para passar por crises. José guardou mantimento. Amém? Às vezes você, para vencer a crise dos seus familiares não serem convertidos,
você tem que guardar um certo mantimento, a palavra. Porque quando a crise chegar na sua família, as pessoas vão falar assim: o Diego tem mantimento, o Diego tem palavra para dar. No momento da dor, ele tem palavra para dar. De repente seja você que vai ter o mantimento da palavra de Deus. Quando a crise e a falta de fé tomar o seu trabalho, é você que vai estar cheio de fé e falar assim: não, vai acontecer, vai dar certo. Por quê? Porque vai dar certo, porque eu creio num Deus que vai providenciar. Os seus celeiros vão estar cheios de fé e você vai manter as outras pessoas. E interessante que José manteve. No tempo da fome, no tempo da escassez, esse cara estava acostumado à crise. E às vezes você está aqui nessa noite e está se perguntando: cara, mas essa história de José parece comigo, eu não consigo levantar minha cabeça, cara. É uma atrás da outra. Eu tento e tomo, e tento e tomo, e tento e toma. Talvez eu estou aqui nessa noite para evidenciar o plano de Deus na sua vida. E o plano de Deus é que Ele tem te treinado em pequenas crises, para que você esteja pronto para ser a pessoa certa na crise grande. Às vezes é necessário que você passe por pequenos problemas, para quando surgir um grande problema na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, você seja a pessoa certa para ser reconhecida pelo Espírito Santo. Quantos aqui querem ser reconhecidos no momento? Reconhecimento, queridos, não é para te trazer glória. Se você pensar nisso, você não vai conseguir. Agora, se você conseguir pensar que os feitos de Deus na sua vida são para exaltar o nome dEle, você vai estar pronto para ser reconhecido pelo Espírito Santo. Porque os dias maus vêm, mas o Senhor tem aqueles que Ele escolhe para levantar e utilizar como uma flecha polida, como um instrumento de guerra. Talvez seja você a boca que Deus tem que usar para falar com aquele seu parente inconverso. Talvez seja você o instrumento que Deus tem que levantar no trabalho para modificar um sistema de corrupção. Talvez seja você a pessoa que vai resgatar os bons costumes dentro da escola. Talvez seja você. E talvez seja hoje que o Senhor esteja te preparando. E o que é interessante, queridos, que José passa por esses momentos, ele reencontra, e ele foi sábio e foi inteligente. É necessário ter sabedoria e inteligência. Diego, mas qual a diferença? Eu não sei qual é a diferença de sabedoria e inteligência. A inteligência, queridos, é fácil. A inteligência, ela é saber utilizar o que é certo e o que é errado, o que é sim e o que é não. É utilizar estruturas de teste. E José teve essa inteligência. Perante os irmãos dele, querendo ter toda a sua família, ele fez todo um plano. Você acredita que, para não ser reconhecido, José chegou a falar através de intérprete? Olha que legal. José estava conversando com os irmãos dele vieram visitar, pedir mantimento, mas ele não falava, ele falava através de intérprete. Ele falava em egípcio e escutava os caras falando no idioma natal. Ele falava em egípcio, o intérprete falava, e o que acontecia? Porque José perguntou sobre o irmão mais novo. Quem era o irmão mais novo? Ele. E quando ele perguntava, parecia que ele escutava os caras falando assim: mas o nosso irmão mais novo morreu. E ele estava ouvindo no idioma natal. Olha que inteligência. Ele criou uma estrutura para provar a intenção dos seus familiares. Às vezes nós temos que nos nossos relacionamentos interpessoais, utilizar de inteligência para não só provar as intenções, mas saber quem está conosco mesmo. Na crise, você vai ter pessoas ao seu lado, e às vezes é necessário saber se essas pessoas só estão querendo te sugar ou estão querendo cooperar. Porque relacionamento que só suga não é legal.
Ele não vai te fazer sair da crise. Ele vai funcionar como uma âncora. Ele vai te manter na crise. E além de inteligente, ele foi sábio também. Porque no momento em que ele percebeu as intenções do coração, ele percebe que só faltava os pais. E ele sabia que se ele mantesse os filhos, o pai apareceria. E ele faz isso e ele consegue executar o seu plano, e toda a família, inclusive seu pai, estava perante ele. E agora entra o grande propósito de Deus na história de José. Porque o objetivo de Deus não era somente que levantasse um bom administrador. Isso é um efeito colateral. Mas era necessário que o perdão fosse empregado. E quando José perdoa seus irmãos, perdoa seu pai, ele eleva-se acima de qualquer crise. Ele coloca Deus participante da história, porque o perdão que ele conseguiu dar para os irmãos depois de todas as crises que esses irmãos o fizeram passar, é algo divino. E com o seu lar, o seu seio familiar reconstruído, mostra-se mais uma característica, e a última, que foi a humildade. Irmãos, nós acompanhamos toda a história de José, amém? Nós verificamos todas as crises que ele passou. E dá um pouco de tristeza, né? A gente vê que esse cara passou por tudo isso. E no final, a gente aprende o maior ensinamento da história. Ele foi humilde ao ponto de se revelar e falar: não, eu não vou aplicar vingança contra vocês. Eu vou aplicar perdão. Irmãos, se nós não formos homens e mulheres hábeis a entregar perdão, nós nunca vamos conseguir cumprir o que Jesus falou. Porque Jesus sempre disse para dar a outra face, a caminhar mais uma milha. E isso é muito importante, porque a habilidade de conceder perdão, ela gera em nós humildade. Porque quando nós concedemos perdão, nós nos colocamos no mesmo nível da pessoa e entendemos que aquela pessoa, ela realmente cometeu aquela falha. Ela realmente talvez não sirva para caminhar conosco, mas eu não tenho a habilidade de julgar e eu não tenho o direito de me vingar. E para encerrar, queridos, esse momento, para tirar da crise, quero confidenciar a vocês, quero compartilhar com vocês a história de um homem. Esse homem se chamava Franklin Roosevelt. Ele foi o presidente dos Estados Unidos na Grande Depressão, naquela crise de 1929 que eu falei. E quando eu estava estudando a história das crises, eu tive que dar glória a Deus nesse momento. Porque o presidente Roosevelt, ele traz para a nação, para tirar a nação da crise, o último e talvez o mais importante conselho que o Senhor quer nos dar nessa noite. Roosevelt, em 1933, no auge da Grande Depressão, ele cria algo chamado New Deal, traduzindo do inglês, o novo acordo. Havendo o desenfreio da nação, o presidente faz um novo acordo com a nação. Olha, agora as coisas mudaram. Nós temos um novo acordo.
O acordo agora é que o Estado vai começar a controlar o mercado, vai controlar as finanças, porque antes aquele desenfreio só levou à perdição, a piorar a crise. E para sairmos da nossa crise, o Senhor Jesus, Ele quer ser o presidente das nossas vidas e quer propor para você nessa noite um novo acordo. Um acordo onde Ele vai administrar a sua vida, onde Ele vai controlar a sua vida. Talvez você está vivendo a sua vida, vivendo os seus dias sem freio, sem controle. Quando você vê, já foi. Quando você vê, já falou. Quando você vê, já fez. Quando você vê, já aconteceu. O Senhor nessa noite quer fazer um novo acordo. Ele não quer te restringir. Ele não quer te limitar. Pelo contrário, Ele quer te dar liberdade. Porque o que você chama liberdade, na verdade, é um círculo vicioso. E o acordo que o Senhor quer fazer contigo é que podem se levantar crises, mas com Ele na direção, tudo vai dar certo. Podem se levantar momentos ruins, podem se levantar desemprego, podem se levantar até as telhas da tua casa, mas no momento em que você orar e colocar o seu joelho no chão, Ele vai falar: fala, porque eu estou te ouvindo. No momento em que faltar amigos, no momento em que faltar dinheiro, no momento em que faltar saúde, o Senhor ainda vai estar presente. E o acordo que Jesus quer nos dar nessa noite é tão incrível que em algum dado momento a pessoa pode falar assim: mas se houver a morte, eu posso morrer. Se eu tiver que fazer isso, vai chegar a morte para mim. O acordo de Jesus é tão maravilhoso que Ele não está se preocupando somente com você nessa terra, mas Ele está se preocupando com a sua vida eterna. Ele está se preocupando que no dia do juízo final, as ações e as intenções do seu coração que estão desenfreadas, se você entregar o seu coração e a sua vida para Jesus nessa noite, ainda que você feche os olhos ainda hoje, você vai acordar de frente para Ele com os braços abertos, dizendo: seja bem-vindo, meu filho. Eu preparei um lugar para você. Eu preparei morada para você. Queridos, a Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Eu quero te convidar a não juntar nessa terra tesouros que a traça e a ferrugem corroem, mas eu quero que você entregue a sua vida para Jesus, entregue o seu caminho, entregue a confecção dos seus planos, entregue o que você projetou para 2016 no Senhor, para o Senhor, e faça um novo acordo com Ele, para que o ano de 2016 seja administrado por Ele. Talvez você está trazendo hoje um monte de planos, um monte de previsões, mas o Senhor nessa noite quer tomar a frente e falar: deixa que eu cuido dos seus planos. Amém, queridos? Quero te convidar a vir aqui à frente. Se você tem esse desejo de fazer com que o Senhor seja o administrador da sua vida, de fazer com que o ano de 2016 tenha um novo presidente, se você está a fim de fazer um acordo com o Senhor, e o acordo com o Senhor é o seguinte: entrega tudo na mão dele e o mais Ele fará. Se você está disposto a entregar tudo na mão do Senhor, a entregar o ano de 2016 no Senhor, a entregar a sua vida na mão do Senhor, a entregar os seus anseios na mão do Senhor, a entregar o desejo de ter uma vida com paz na mão do Senhor, que você possa vir aqui e fechar esse acordo. Se você acha, queridos, que a sua vida tem sido assim, sem freio, desenfreada, se o consumismo
ou se algum ismo parecido com esse tem tomado a sua vida, se a falta do domínio próprio, ou se os seus desejos carnais têm se sobrepondo sobre a sua fé, eu quero te convidar a entregar talvez esse último cômodo da casa para o Senhor. O que falta entregar na mão do Senhor? O Senhor está pedindo para entregar na mão dele hoje, porque haja crise, haja dificuldade, haja circunstâncias adversas, o Senhor será presente na sua vida. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Sim, eu quero orar por você nessa noite. Sim, Deus. Eu quero me juntar a você em oração. Em nome de Jesus, ó Pai. Queridos, desista. Nos guia, Pai. Entregue nas mãos do Senhor tudo. Pai, que nós possamos ter intimidade. Que nessa noite as estruturas humanas caiam e que o Espírito Santo tome a frente na sua vida. Mais um ano, você vai tentar mais um ano nessa luta, nessa queda de braço com o Espírito Santo. Não compita com o Senhor. O Senhor quer ser soberano na sua vida. O Senhor quer ser soberano na sua casa. O Senhor quer ser soberano nos seus sonhos. Sim, Deus. O Senhor quer ser soberano. Pai, que tudo aquilo que eu coloquei, Pai, perante o Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Em nome de Jesus, que tu faças, que tu cumpra a tua inteira vontade em nossas vidas. Pai, não há nós em mérito, não há em nós mérito algum para que mereçamos o que tu faz por nós. Eu não sei, Pai, a história de cada um aqui. Eu não sei em que cisternas eles se meteram. Eu não sei em que prisão eles foram presos. Eu não sei, Pai, que traição eles sofreram, que injustiça eles sofreram. Mas eu sei que tu podes levar eles de detento a governador. Eu creio que tu podes levar eles da circunstância opressora ao reconhecimento do Espírito Santo. Eu creio, Pai, que eu posso testemunhar um ano de 2015 opressor para um ano de 2016 de reconhecimento. Pai, que em nome de Jesus, na vida dos meus irmãos, que na casa dos meus irmãos, que na vida profissional dos meus irmãos, que no emprego, que na escola, que no seio familiar, eu possa testemunhar e possa ver durante o ano de 2016 a saída da circunstância de detento para a circunstância de governador. Pai, que os atributos que tu fizeste em José sejam atrolados, sejam atrelados à vida de cada um que veio à frente, e que nós possamos permanecer com a nossa fé inabalável perante a crise, que nós possamos estar inabaláveis em frente às artimanhas do inimigo, e que nós possamos contar com a tua presença durante todo o ano de 2016. Pai, que aqueles que estão entregando a sua vida para Jesus, eles possam desfrutar do que tu podes prover a eles. Pai, que haja nessa noite transformação de vidas, e que haja o passaporte selado para a eternidade junto a ti, meu Pai. Que escolhas feitas por ti não sejam feitas em vão. Que votos feitos a ti nesse ano de 2016 não sejam feitos em vão. Que não hajam votos de tolo, que hajam um real compromisso contigo para o ano de 2016. E eu tenho certeza, eu tenho fé de que nós veremos os teus grandes feitos em nossas vidas. E que o Senhor possa nos abençoar, a cada um, em nome de Jesus. Eu profetizo bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.